Vamos começar então a nossa aula, primeiro ano. Eu vou voltar no início do capítulo, né, para que você que já tem um mês sem aula, consiga acompanhar e consiga recordar tudo que nós já aprendemos. Nós vamos falar de cartografia, mapas, né, quais os tipos e qual é a função. Para que serve um mapa? Um mapa nada mais é do que a representação de um espaço, né, num papel de forma reduzida. Assim, nós conseguimos, então, ver aquela área grande de uma forma reduzida para nós nos orientarmos. O principal papel do mapa é orientação. Orientação porque o homem, desde que surgiu sobre a Terra, ele sempre precisou, né, se orientar. A forma como ele saía desde a caverna para caçar e voltar para casa, ele já adquiriu um sistema de localização, porque precisava ficar atento, né, à informação para onde estava indo e como voltava. Que elementos nós usamos para interpretar os mapas? O mapa ele tem uma série de elementos que nos ajuda, nos facilita a compreensão. Você tem aqui, então, a representação. Aqui, no caso, você visualiza, né, o sul do Brasil. Aqui nós temos os 3 estados do sul do Brasil, os limites geográficos, o mar, os países vizinhos aqui. E outros elementos importantes a rosa dos ventos, que dá orientação, né? As cores que correspondem, no caso aqui, esse mapa é o mapa das regiões brasileiras. Nós vamos ter a localização no mundo e a escala, que elementos que aparecem sempre em todos os mapas. Os espaços, eles não podem ser representados em seu tamanho real. Não há nenhum papel que caiba, né, o tamanho do município de Vazante, por exemplo. E é por isso que eu tenho a escala, que é a redução. A escala me conta quanto foi reduzido, né, do tamanho real para chegar no tamanho daquele mapa. Eu tenho 2 tipos de escala. A numérica, que é essa que você está vendo. 1 centímetro do mapa representa 40.000 centímetros, né, do espaço real. E a escala gráfica, que é a mesma coisa, né? Só que aqui não é mais em centímetros, é em quilômetros. Cada centímetro, né, se ela for assim, corresponde a 400 quilômetros. 2 centímetros, 800 quilômetros. E assim por diante. Os mapas evoluíram muito, desde o mais antigo que nós conhecemos, que é esse aqui, ó, que foi encontrado onde hoje é o país Iraque, mas na época, na antiguidade, era a região mesopotâmica, né, entre o rio Tigre e Eufrates, numa vila que chamava Garsu. Aí o mapa mais antigo recebe o nome dessa região, mapa de Garsu. Ele tem data de mais ou menos 4.500 anos, porque ele foi elaborado 2.500 anos antes de Cristo, né? E agora com os 2.020 anos que nós temos, né? Dá mais de 4.500 anos. Então essa foi a primeira forma como o homem, né, colocou sobre um papel, na época obviamente argila, como seria a representação do lugar onde ele vivia. Os mapas no passado também eles eram cheios de informações muito ilustrativas e não eram nada precisos. Você vê que a representação aqui é bem complexa. E aí a evolução, né, se deu ao longo dos séculos até chegar aos mapas de hoje. O mapa que nós usamos hoje, ele é muito mais preciso, por quê? Porque faz a captura de imagem de satélite ou faz a captura, né, por fotos aéreas, e esses mapas, nessas fotos aéreas, elas eram colocadas próximas e assim conseguiam ter uma ideia mais precisa e até tridimensional de como era aquele espaço para ser representado. E, obviamente, com a internet agora, todos nós temos acesso aos mapas digitais, né? O Google Maps nos dá as mais diversas formas de mapa, atendendo toda a necessidade, tanto nossa, enquanto usuários, que muitas vezes, né, usamos o Google Maps mais para deslocamento, quanto para mapas náuticos, mapas aéreos, todas as formas de mapa. Como eu disse anteriormente, o século XIX e XX vai revolucionar, né, os mapas, principalmente pós-guerra, porque a tecnologia da guerra permitiu que fosse criado um sistema de monitoramento, né, e assim surgiu o GPS, que é a abreviação de Global, né, Position System. Um conjunto de 24 satélites, então, ele faz a captura da superfície do planeta, e aqui uma representação das imagens da superfície brasileira, capturadas e enviadas para uma estação em Cuiabá, no Mato Grosso. Depois, né, esses dados vão ser enviados para uma central que fica em São José dos Campos, e assim a gente tem imagens de satélites em tempo real, com várias informações. Desde, né, a dimensionalidade do espaço até as informações sobre massas de ar que circulam aí. O Serviço de Previsão do Tempo usa essas imagens diariamente.
quando a gente está assistindo no telejornal a previsão do tempo, você já deve ter observado que aparece uma imagem de satélite e as nuvens se locomovendo em direções. Então, atualmente, esses satélites artificiais contribuem muito para o detalhamento das informações dos mapas. Como nós podemos classificar esses mapas? Conforme a deformação. Lembra que eu disse? Nenhum mapa é 100% correto. Como ele é uma projeção, você projeta um espaço real em um papel de forma reduzida, nunca é perfeito, 100%. Então, sempre há deformação, maior ou menor. Quanto a essa deformação, eu vou ter um mapa que é mais conforme, que as deformações vão estar mais, né, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, as equivalências equidistantes. Então, aqui uma forma de projeção cônica conforme. Você vê que aqui os ângulos eles têm a mesma medida e a projeção, então, vai levar em conta a distância dos ângulos. Então, você vai ver que conforme eu me distancio do ponto, né, de onde os ângulos partem, né, eu vou ter uma projeção que vai aumentando, ó. Aqui vão ter áreas parecidas, aqui também, né, na mesma escala, mas à medida que o ângulo aumenta, a proporção também fica diferente. É a projeção cônica conforme, né, criada por Lambert. Equivalente aqui, você percebe que a projeção equivalente ITOF, ele leva em consideração o seguinte, ó, tanto as áreas centrais quanto as áreas periféricas, elas têm tamanhos equivalentes. Aí o nome equivalente, né? Não tem... Por quê? Porque você percebe que as áreas reduzidas são as áreas aos extremos. Mas como, né, os continentes estão mais na mesma, na mesma porção aqui, ela vai equivaler à projeção das áreas. Azimutal é aquela visão como se eu estivesse olhando de cima para baixo. Então, ela tem essa característica, né? É um pouco mais difícil de você entender e é aquela que eu já falei. Ela aparece lá na bandeira da ONU, é uma forma de projeção azimutal. A bandeira da ONU vai nos lembrar exatamente como é essa forma. As projeções também podem ter formatos. Formato cilíndrico, cônico, azimutal ou especial. O formato cilíndrico é aquele que eu uso muito em sala de aula, né? Hoje nem tanto, porque a gente usa o projetor. Mas aqueles mapas impressos, né, num formato retangular, e quando é aberto ele tem um formato, então, como se fosse, né, um retângulo, e enrolado ele tem a forma de um cilindro. Daí o nome, o formato cilíndrico, mapa, né, na forma de cilíndrica. Um mapa na forma cônica é esse aqui, que o formato aqui indica bem, se eu juntar as partes ele vai formar um cone. Um mapa azimutal é o que nós falamos, né, anteriormente. É uma projeção feita de cima para baixo, dando mais destaque às áreas polares. Essa projeção aqui de Malwade, né, que é a projeção que a gente falou mais equivalente, né, você vê que ela é mais usada por nós nos mapas que a gente estuda em sala de aula. Que a gente precisa perceber que essa distorção aqui, ó, né, nesse caso aqui é até menor, porque geralmente na outra forma, nas outras projeções, a Groenlândia, ela fica muito maior. Há uma deformação grande que ela parece ser maior do que o Brasil, sendo que o Brasil é 3 a 4 vezes maior do que a Groenlândia. Mesmo aqui você ainda acha, né, que ela está um pouco maior. Tipos de mapa. Eu tenho 3 categorias de mapa, lembra? Eu tenho os mapas gerais, os mapas especiais e os temáticos. Os mapas gerais são esses que têm uma informação mais simples, fronteira, a delimitação de um país para o outro, a identificação do nome do país, a capital, ou no caso do Brasil, o nome dos estados. Então, o mapa geral, ele vai servir para uma série de outros mapas, porque a partir do mapa geral você pode produzir uma série de outros mapas, né? Você pode produzir os mapas especiais ou os mapas temáticos. Então, o mapa geral, ele é fundamental para a produção de mapas especiais e temáticos. Por quê? Porque a partir desse mapa que já está com o registro correto das fronteiras, das demarcações, dos nomes, você pode colocar cores, você pode colocar outros elementos gráficos, né? E aqui a gente consegue ter mapas especiais. Aqui tem uma carta náutica, que é uma forma também, né, de cartografia, muito usada especificamente. É um mapa especial usado para a navegação, carta náutica. Um mapa temático, como eu falei, em cima de um mapa geral, né, com
apenas o contorno do país, a divisão entre estados, você viu em cima de um mapa geral. Aqui eu tenho um mapa temático. Qual é o tema que está sendo mostrado aqui? Era geológica, o período em que as diversas regiões, diversos estados brasileiros, né, foram constituídos geologicamente há bilhões de anos, mostrando áreas mais antigas, sedimentos mais modernos, tá? Áreas de planícies. Então, é um mapa temático, né, que usa um mapa geral. As escalas, como disse anteriormente, né, elas, quanto à escala, então, eu vou ter as cartas cadastrais, né, as cartas topográficas e as cartas geográficas. Elas vão ter a mesma função. As cartas plantas, né, muito usada também na arquitetura, ela vai ter uma ideia do espaço, do tamanho. As cartas topográficas, elas também têm uma representação da altitude. E as geográficas é a escala comumente encontrada no mapa, que nos fala quanto que foi reduzido, né, da área real para o tamanho reduzido no papel. Eu vou ter também, como mapa especial, né, a anamorfose, que você vê que ela não respeita o contorno, né, do território. Na verdade, a informação é que vai dar o formato ao mapa. No caso, você está vendo aqui, esse mapa fala da crença religiosa que existe no mundo. Então, pelo exagero do formato, do tamanho, você percebe quais são a cor laranja e a cor azul representa as religiões que têm o maior número de adeptos, de seguidores. Então, basta eu olhar aqui, ó, o azul é o hinduísmo e o laranja são as religiões nativas chinesas. Por quê? É proporcional ao número de seguidores, aí eu vou ter os dois países que têm maior população. E essa população, então, vai seguir uma ou outra religião. Depois você vê que uma outra cor que sobressai na América, na África e também na Europa, vai ser o rosa. Aqui nesses países, então, o destaque é para o cristianismo, as religiões cristãs, né? Todas que originaram a partir, né, da fé cristã. E assim você vai ver, ó, o tamanho corresponde ao número. No Brasil, olhando aqui, ó, qual a religião cristã, então, que tem o maior número de seguidores no Brasil? O catolicismo, né, a igreja protestante, os evangélicos, todos são de origem cristã. Então, você vê que o Brasil predomina-se a religião cristã. Então, a anamorfose é um mapa que foge ao contorno, mas respeita mais o número. Daí a deformação ser bem grande. Os elementos que tem no mapa, todo mapa, como eu falei, ele vai trazer elementos que você visualiza aqui, ó. Ele tem um título dizendo qual é o assunto abordado no mapa. Essas linhas em azul clarinho, elas têm um papel importante, são as coordenadas geográficas, elas dão ideia de onde é a localização daquele lugar, daquela região. E as linhas imaginárias como o Equador e o Trópico de Capricórnio têm o papel de nos mostrar áreas mais quentes, as regiões mais, né, de temperatura mais amenas. Então, eu tenho a orientação que é a Rosa dos Ventos, para lembrar que aqui, ó, a costa leste, a costa oeste, o norte e o sul. Se eu traçar aqui no mapa a Rosa dos Ventos, eu consigo identificar exatamente as posições, né, de cada estado aqui dentro do país. Quais os estados do norte, os estados do sul, os estados do leste e do oeste, do nordeste, do sudoeste, do sudeste. Para isso que serve a Rosa dos Ventos. A legenda mostrando, né, linha inteira, limites internacionais, linhas tracejadas, limites estaduais. A escala, que vai me contar quanto do tamanho real, né, foi reduzido, ou seja, 1 por 40 milhões. 1 centímetro corresponde a 40 milhões de centímetros no mapa. Ou 1 centímetro corresponde a 400 quilômetros no mapa, tá? A fonte é de onde esse mapa aqui foi retirado. Geralmente, quando você vai consultar um mapa, é bom que você procure mapas que foram feitos, né, por fontes mais confiáveis. No caso, o IBGE, né, é uma fonte segura porque é o órgão do governo que controla, que traz, né, informação mais precisa, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aqui o Positivo fez uma adaptação, né, conforme os mapas encontrados no site do IBGE. Outros elementos gráficos também que aparecem no mapa. A cor, as cores, elas têm uma função no mapa. As cores em marrom até o verde representam uma altura. Quando uma área, um mapa físico, né, um tipo de mapa, um mapa físico, ele vai tratar do assunto relevo, então ele vai usar essas cores. Um mapa de demografia, um mapa que vai falar da ocupação, né, daquela área, daquele território pelo povo, ele também vai trazer essas cores aqui, do marrom até o amarelo. Não vai ter nem verde, nem nenhuma tonalidade de verde, mas trabalha com o marrom até o amarelo. Então, as cores vão ser usadas, né, com definição. O marrom até o amarelo clarinho no relevo e também no mapa de demografia.
Esses tracinhos aqui, quando você encontra, são os rios, né? E quando faz isso aqui, são lagos e lagoas, né? O verde com esses pontinhos representa uma área de cultivo, agricultura. Convenções especiais, né? São usados esses triângulozinhos coloridos. Essa linha com essas demarcações são estradas férreas, ferrovia, e em vermelho são as rodovias. Escala numérica, então, você tem aqui, ó, 1 por 500 mil. Lê-se 1 por 500 mil em quê? 1 centímetro do mapa corresponde a 500 mil centímetros na superfície terrestre. Nesse caso, 1 centímetro corresponde a 400 quilômetros, né, na superfície terrestre. 2 centímetros, 800 e assim proporcionalmente. Ok?